Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. É fácil ministrar com o pastor Sérgio, porque ele adianta a pregação. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Nós estamos hoje num dia considerado especial, um dia que entrou no calendário da humanidade como mais um calendário religioso, mais um dia religioso, mas que para o mundo não tem significado nenhum. Como a Páscoa, por exemplo. O Natal é mais um dia para o mundo comemorar. Eles não sabem o que comemoram. Ontem à meia-noite estouraram fogos. Para quê? Ontem à noite comeram, trocaram presentes, a título de comemorar o aniversário de Jesus. Mas eu duvido que os celebrantes se lembraram do aniversariante. Eu duvido que se lembraram de fato o que representa esta data. Na realidade nós não sabemos se foi 25 de dezembro, não sabemos que dia que foi. Se foi um dia convencionado pelos homens. Não sabemos o dia exato, não sabemos o mês exato. Nós sabemos de uma coisa: que este dia, seja ele 25 de dezembro, seja ele abril, seja ele que data que for, marcou a história para todo sempre. Não só marcou, como mudou a história, porque passou a ter antes de Cristo e depois de Cristo. E a igreja precisa saber, ter a certeza, se compenetrar do que é que aconteceu nesse dia. Infelizmente, até a igreja perdeu o sentido. Até a igreja, eu digo a igreja de um modo geral, não estou dizendo a igreja do Parque América, estou dizendo a igreja de um modo geral, o conjunto das denominações, perderam o sentido. O fato é que os evangelhos, os 4 evangelhos, marcam esta data. Eles definem esta data. Eles contam o que aconteceu nesta data. E Lucas com mais precisão ainda. Com muito mais precisão. Marcou um dia divinal, um dia magnífico, que abalou o mundo espiritual. Não só abalou o mundo espiritual, como abalou o mundo terreno. Porque foi visto sinais nos céus. Foi visto os sinais dos céus. Nasceu uma estrela no dia que Jesus nasceu. E os sábios viram a estrela, eles descobriram a estrela. E não só, os anjos cantaram nesse dia. E ouviram os anjos cantando. Os pastores estavam lá no campo. E um anjo apareceu. Hoje nasceu na cidade de Belém o Salvador. Eles foram avisados, vamos até lá. Foram lá, se prostraram diante do Salvador. Diante de um bebê. Diante de uma coisinha fofinha, bonitinha, idolatrada até hoje. O bebê Jesus, o neném Jesus. Não, o Redentor. O Redentor nasceu. O Redentor nasceu. O Redentor nasceu. Aquele que veio reconciliar o homem com Deus. Essa data marca o início da reconciliação do homem com Deus. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus. Deus ficou sem falar com o homem mais de 400 anos. Deus não queria saber mais do homem por causa do seu pecado. Mas no dia determinado, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu a sua redenção. No dia determinado, nasceu a sua salvação. A salvação do judeu e a salvação dos gentios. Em João 4,10, há um texto maravilhoso
Jesus falando com uma mulher, e ele disse a ela: dá-me água, dá-me água. E no versículo 10, ele fala algo tremendo: se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos dizer juntos? Se tu conheceras, o peru está aí ainda? Vamos mais forte. Se tu conheceras, eu vou falar a frase e você repete. Vai. Eu vou falar e você repete, ok? Se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva. Água viva. João 7, 37 e 38 diz o quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que diz? Quantos rios? Quantos rios? Rios de água viva correrão do seu ventre. Se tu conheceras o dom de Deus, a pergunta que eu te faço hoje, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é que você está comemorando desde ontem à noite? Você está comemorando o dom de Deus? Você está comemorando o dom de Deus? Você sabe quem é Jesus? Será que de fato nós conhecemos Jesus? Pensa um pouquinho. Feche os seus olhos, por favor. E pensa um pouquinho. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu tenho intimidade com Ele. Eu converso com Ele. Será que eu tenho consciência da obra que Ele fez por mim? Será que eu tenho consciência do que é que Ele passou, deixando a glória que Ele tinha antes da fundação do mundo, para se fazer um homem como eu e você? Ou uma mulher como você é? Será que você tem consciência disso? Pode olhar para mim. O que aconteceu naquele dia em Belém? Ou naquela noite? Sabemos precisamente o horário. O que é que aconteceu naquele dia? Exatamente o que Paulo relatou em Filipenses 2, 5 a 11. E nós já vamos ler, mas eu vou declarar aqui. Aquele que não teve apego, presta atenção nisso. Aquele que é Deus, não teve apego a isso. Ele não se apegou a ser Deus, mas ele esvaziou, ele se secou, ele deixou de propósito, voluntariamente, o ser Deus. E a tal ponto ele desceu, que se tornou homem. Não satisfeito em ser homem, ele ainda mais se aniquilou, tomando a forma de servo. Hoje nós não fazemos ideia do que é ser servo. Naquela época era a classe mais baixa de pessoas que existia. Na Índia ainda existe isso, são as castas. Nós não fazemos ideia do que é isso. Mas ser servo era ser o mínimo possível. E não contente em ser homem, ele foi ser o mínimo possível. Presta atenção nisso. Ele não veio ser um homem como eu e você. Ele veio ser o mínimo possível. E achado na forma do mínimo possível, ele se entregou para morrer na cruz. A morte mais humilhante
que havia, a morte mais amaldiçoada que havia. Ele pagou esse preço por você, de livre vontade. De livre vontade, Ele pagou esse preço por você. Eu fico pensando, quando a gente olha para a palavra de Deus, e vê o sacrifício de Jesus Cristo, e depois nós vemos o que aconteceu com os apóstolos, e a Paulo foi dito, vou te mostrar o que é padecer por Evangelho. E nós somos todos dodóis, mimimis. O dedinho dói a ponta do dedinho, e nós já reclamamos com Deus. Se nós fazemos um ato, oramos e não temos resposta da oração, nós já logo ficamos, mas eu jejuei, eu fiz a corrente de oração, eu fiz o voto, eu paguei o meu voto, eu fiz, e o Senhor não me respondeu. Como se Ele tivesse alguma obrigação de responder. Parece que somos nós que morremos na cruz, e não Ele. Parece que somos nós que deixamos a glória do céu, e viemos aqui para a terra, não Ele. E nos esquecemos que Ele nos reconciliou com Deus. O que é que diz Filipenses 2, de 5 a 11? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... Olhe como Paulo ressaltou isso. Ele não foi só até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus... Ao nome de quem? Ao nome de quem? Ei, falta de convicção. Você sabe que essa falta de convicção é aquela mesma que você tem quando você está diante dos problemas? Ao nome de quem? Ao nome de quem? Ao nome de quem? Está melhorando. Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de quem? O que é que diz Romanos 6,4? Quem sabe? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha aqui, ele diz aqui, para a glória de Deus o Pai. Romanos 6,4 diz, pela glória de Deus Pai. Por causa da glória, tudo é por causa do Pai. Eu quero compor com vocês hoje, um álbum de fotografias. Quem é Jesus? Até agora a gente viu aqui apenas uma parte daquilo que aconteceu. Mas quem é Jesus? Nós cantamos aqui hoje, quem é Jesus? E nós ouvimos muitos versículos, como Filipenses, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Atos 2,36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez o quê? Senhor e Cristo. Romanos 1,4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para que possa ser restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas. Romanos 8,31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem te justifica, é Deus quem te justifica. O diabo está te acusando, o diabo está te acusando aí, olha para a cara dele e diz assim, oh, vencido, derrotado, vilipendiado, humilhado. Já esqueceu que Jesus te humilhou diante do teu exército e tomou as chaves da morte e do inferno? Você nem chave de casa você tem. E aquilo que era determinado você fazer, João 10,10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, você nem matar não pode mais, porque Jesus tirou a morte da sua mão. Cadê o amém? Jesus tirou a morte da mão do diabo, ou você não concorda com isso? Se você não concorda com isso, vem falar com o pastor Dirceu, pastor Nilo, pastor Sérgio, vem falar com todo mundo aí, porque ao que tinha o império da morte, tinha, não tem mais, você não tem mais o que temer. Você vai lá no médico e está temendo o relatório do médico. A médica olhou para mim sexta-feira e falou, o senhor está animado, né? Eu estou. Dá uma vontade de pregar para ela, parar a consulta e pregar para ela. Mas não posso, né? Tem que cumprir o horário. Porque senão eu dizia para ela, minha senhora, eu ganho sempre. Eu ganho sempre, por isso que eu estou animado. Porque se eu ficar, eu fico para a glória de Deus. Se eu partir, eu parto para a glória de Deus. Estou ganhando sempre, não perco nunca. Por que é que eu vou ficar desanimado? Estou sendo tratado de graça, tomo uns remédios lá que me faz bem pra caramba, me deixa todo animadinho. Estou comendo melhor que vocês não fazem ideia. Faz tempo que eu não comia bem desse jeito. Estou comendo bem, estou pregando. Estou aqui pregando hoje. Estou vivo para a glória do Pai. Eu vou estar desanimado por quê? Eu vou estar triste por quê? Tenho as necessidades supridas pelo poder de Deus. Não falta roupa, olha como que eu estou bonitinho. Não falta comida. Não falta dinheiro. Ai, pastor, tem para me emprestar? Não estou falando isso, mas não falta dinheiro. Falta nada. Além do que, eu tenho o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que me reconciliou com Deus. Que me reconciliou com Deus. Não falta nada. Olha para a pessoa do seu lado aí. Fala que ele é feio não, hein? Olha aí, e você ainda tem essa bênção. Sabe de uma coisa? Eu vejo muita gente sentada, afastada uns dos outros. O dia que você descobrir a bênção que é comunhão com os irmãos, o dia que você descobrir o que é, como é bom ter comunhão com os irmãos, você nunca mais vai querer estar sozinho. Nesse período que eu estou indo lá para o tratamento, cada dia é um irmão que me leva, um pastor, um irmão. E a gente vai ouvindo os testemunhos, vai ouvindo o que Deus faz. E nós temos um desejo no nosso coração daquela obra de espanto e de assombro, não é? Que está prometido aqui. Porque a gente quer ver com os olhos, mas essa obra de espanto e de assombro está sendo feita faz tempo. Você quer ver uma obra de espanto e de assombro? Serginho, fica de pé. O barbudinho. Serginho Barbudinho. Olha uma obra de espanto e de assombro aí. Pastor Luiz, fica de pé. Olha uma obra de espanto e de assombro aí. Como é que... Esqueci o... Fica de pé. Esqueci seu nome, perdão.
Walter, olha outra obra de espanto e de assombro aí. Sérgio, fica de pé. Olha outra obra de espanto e de assombro aí. Nilo, fica de pé. Olha outra obra de espanto e de assombro aí. Cadê o Dinho? Tá aí? PH também não. Olha aí. Isso é só o que eu sei que foram me levar esses dias. Fora o que eu não sei. Irmãos, essa obra de espanto e de assombro está acontecendo todos os dias há mais de 45 anos nesse lugar. Há mais de 45 anos. Francisco, levanta a mão, não precisa ficar de pé não. Olha lá outra obra de espanto e de assombro, ele e a esposa. Ali é uma obra de espanto e de assombro. Ali é uma obra de espanto e de assombro. Se vocês ouvirem o testemunho deles, vocês ficam assim, meu Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus não é bom, Deus é muito bom. Uma obra de espanto e de assombro. Ai. Não é aguinha não, eu tô aqui conversando com o Espírito, para onde é que a gente vai? Eu sei para onde é que eu tenho que ir, mas eu quero ver para onde é que ele quer ir primeiro, né? Ué, a gente não prega o que a gente quer, a gente prega o que ele manda. A gente estuda, a gente prepara, a gente ora, mas na hora de pregar a gente fala o que ele quer, não é o que a gente quer. A gente não é engessado, preso no esqueleto. Tem um esqueleto, mas a gente não prega no esqueleto. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Estou moderninho. Entrei na modernidade. Olha lá. Quem é Jesus? Dá para enxergar lá? Eu é que não enxergo lá. Mas pronto. Olha aqui. Fala mais, pastor Francisco. Fala mais. O que mais que está escrito? Segunda pessoa, olha só, aqui só começa o retrato. Eu falei para você que a gente vai, sabe aqueles álbuns de família? Que a gente olha e vai vendo a evolução dos anos? Quando a gente era magro, depois engorda, né? Perde o cabelo, que nem o Nilo. E assim vai indo. Aqui está um retrato de Jesus Cristo. E nós vamos ver parte, porque esse álbum de fotos tem muitas fotos. E eu não vou mostrar todo hoje. Isso aqui vai ficar para outro dia. Talvez a segunda parte das fotos. Mas está ali, ó. Segunda pessoa da Trindade, o Eterno que entrou no tempo. Deixa eu falar sobre isso um pouquinho. É por isso que eu estou falando, que eu tenho que decidir o que o Espírito quer dizer. Olha lá. Segunda pessoa da Trindade, quer dizer que ele sempre existiu. Ele não foi criado. Ele é. E todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Foi criado por ele, por meio dele e para ele. E ele diz, o Eterno que entrou no tempo. O que isso quer dizer? Nós temos duas dimensões de tempo. A dimensão de tempo de Deus chama o Kairos. O que é Kairos? É o tempo propício, o tempo exato, o tempo determinado. Por quem? Por Deus. E nós vivemos na dimensão, segundo tempo, que é o Cronos. Cronologia, relógio, calendário. Nosso Cronos tem 365 dias por ano, 12 meses, de 30 a 31 dias por mês. Cada dia tem 24 horas, 23h56. Sim, se nós formos entrar no calendário atômico, aí a gente vai mais longe. Não me faz ressuscitar o físico aqui agora, deixa para lá. E aí, nós pensamos o seguinte, dia 31 está chegando, o ano vai virar, e a promessa de Deus para esse ano não se cumpriu, e o tempo está acabando.
Aquilo que eu determinei no dia 1º de janeiro não se cumpriu. Eu não vou conseguir cumprir o meu alvo. Aí Deus olha para você e diz: tão bonitinho meu filhinho. Olha lá, ele faz planos, faz projetos. O projeto dele tem 12 meses, 365 dias. O meu projeto tem a eternidade. E nós nos esquecemos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como a vigília da noite que passou. Eu sempre pergunto isso, porque é verdade, nós conhecemos o pastor desde 1971. E de lá para cá, muitas promessas foram feitas para ele e para a irmã Ruth, né, irmã Ruth? Muitas. Muitas se cumpriram, e muitas não se cumpriram, ainda. Mas eu estou com 84 anos, e daí? Deus se limita por causa da nossa idade? Deus se limitou por causa da idade de Abraão? Deus se limitou alguma vez na história? Nunca. Pois Ele diz que o eterno entrou no tempo. Então você espera aquilo que Deus te prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando? No prazo dEle. Ele te prometeu cura, a cura é no prazo dEle. Ele te prometeu vida, a vida é no prazo dEle. Ele te prometeu salvação da sua família, é no prazo dEle. É quando Ele quiser, não é quando você quer. O eterno entrou no tempo. O infinito e imenso que se esvaziou. Você consegue entender isso? O eterno que entrou no tempo, o infinito e imenso que se esvaziou. Pastor Sérgio gosta de informações, de ler e ditar números. E ele sabe das estrelas, dos universos, quanto universo existe, quantas luas, quantos sóis, quanto isso, quanto aquilo, a maior galáxia, a menor galáxia, aquela coisa toda e tal. E tudo que existe, somando tudo, não chega no infinito, nem na imensidão de Cristo. Não chega, pois o infinito e imenso habita dentro de você. Pensou que privilégio você tem? Você foi batizado há poucos dias atrás, pois dentro de você, o eterno que invadiu o tempo, o infinito e o imenso habita dentro de você, nesse corpinho magrelo aí. Nilo, pastor Luiz, Sérgio, cabe mais, né? Quanto maior, cabe mais. Pastor Francisco, quanto maior, cabe mais. Mas ele habita em igual modo dentro de cada um de nós. O infinito e imenso. É ele. Não, você é pequenininho. O Deus que se fez homem. O Deus do universo que se fez servo. Nós lemos a Bíblia. Veja que eu não estou pegando as passagens bíblicas. Eu estou mostrando a foto. As passagens bíblicas vocês conhecem. Nessa igreja conhece Bíblia. Uma das características dessa igreja é conhecimento de Bíblia. Se você não conhece, está na hora de começar a conhecer. Pastor, eu sou novo. Começa a aprender. Cola naqueles que sabem. Cola naqueles que sabem para aprender. Ai, pastor, eu vou para o seminário. Não perca seu tempo. Cola naqueles que sabem. Perca seu tempo, não. Cola naqueles que sabem que você vai aprender a palavra de Deus. Não há discipulado melhor, não há escola bíblica melhor, não há seminário melhor do que sentar ao lado desse homem de Deus e aprender. Não há. Não há seminário que bata. E olha lá o que ele diz. O que se fez homem, o Senhor do universo que se fez servo. Nós não temos a imensidão do que é ser servo. Porque a gente acha que servo é ser um empregado, que recebe um salário. Não. Não. Servo naquela época era escravo. Não tinha direito a absolutamente nada. Se o patrão quisesse dar comida, dava. Se não quisesse, não dava. Comia lavagem de porcos. Lembra da parábola do filho pródigo?
que abandonou, que gastou a riqueza do seu pai e não tinha onde ir, foi tratar dos porcos. Mais baixo ainda do que servo, porque ele diz: aqueles que trabalham para o meu pai têm dignidade, e eu estou aqui comendo dos porcos. O pai dele tratava os servos com dignidade, mas aonde ele estava não era tratado com dignidade. Pois nós estávamos assim como aquele filho pródigo, comendo a comida dos porcos. Comendo a comida dos porcos. E por causa da maravilhosa graça de Jesus Cristo, nós fomos retirados da lama do pecado. E hoje nós estamos assentados na mesa do Rei. Você dá valor a isso? Você tem ideia do privilégio que você tem? Pensa um pouquinho hoje, queridos. Pensa um pouquinho no privilégio que você tem. Deus tornado ser humano para salvar as pessoas. João 1,14 e 1 João 4,14. Você anota as referências se você quiser e você vai ler em casa. Hoje eu quero fazer uma proposta diferente. Você conhece Bíblia. Pastor Francisco, a gente fala uma referência aqui, ele já fala lá. E se tiver errado, ele sabe, essa referência está errado. Então você anota e vai ler em casa. Deus tornado ser humano para salvar as pessoas. O Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de ser, deixou a sua glória. Deixou a sua glória. E como é que é? Por amor, e veio morrer em nosso lugar. Nós cantamos isso em verso e prosa, mas nós não vimos a dimensão disso. Deus tornou ser humano. O filme mais próximo que relatou isso foi A Paixão de Cristo, do Mel Gibson e o Jim Caviezel. Foi o que mais se aproximou da realidade. E mesmo assim era uma peça de cinema. Mas mostrou o sofrimento. Passou a noção de sofrimento de Jesus Cristo. O Deus que se tornou homem para sofrer no seu lugar. O que mais? Jesus quer dizer, Javé é Salvador. É a forma grega de Josué, Mateus 1:21. Cristo quer dizer ungido. É o mesmo termo hebraico que o Messias, Atos 17:3. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Através dele o universo foi criado e é mantido em existência. João 1:3, Colossenses 1:16-17. Ele é o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento, Gênesis 18. Toda vez que... Como é que é? Uma teofania, está aqui dizendo o teólogo. Teofania. Toda vez que você ouvir falar do anjo do Senhor no Antigo Testamento, Jesus Cristo aparecendo. Foi Jesus Cristo que apareceu para Abraão. Foi Jesus Cristo que lutou com Jacó. Toda vez que o anjo do Senhor apareceu, olha quanto tempo, ele apareceu na figura de Melquisedeque, o sacerdócio eterno. Lá atrás ele se manifestou. O que mais? Esvaziou-se da sua glória. Você já reparou quantas vezes repete isso? Quantas vezes eu estou repetindo isso nesse estudo? Você precisa ter consciência disso, de quem ele era, de quem ele é, e será sempre, e o que é que ele deixou para vir até aqui nos salvar e nos reconciliar com Deus. Ele esvaziou-se da sua glória, se humilhou, tomando a forma de ser humano, conforme nós já lemos agora há pouco em Filipenses. O seu ministério terreno durou 3 anos e meio, mais ou menos. Agora olha o impacto que ele causou na história. 3 anos e meio de um homem, vivendo como um homem. Em 3 anos e meio, olha o impacto que ele causou em toda a humanidade. Se nós olharmos mais profundamente, tudo à nossa volta é baseado nessa cultura, na cultura do reino. O direito, todo direito é baseado na cultura judaico-cristã. Todo direito.
As leis dos países são baseadas naquilo que está escrito nas Escrituras. Impactou toda a sociedade. Olha o poder da manifestação de Deus na terra. Mudou completamente. Os costumes, a moral, o costume, a civilização, a educação, os estudos, tudo baseado nas Escrituras. Tudo. Os princípios de pesquisa da genética, baseado nas Escrituras. A medicina, baseado nas Escrituras. Por isso que a igreja é odiada, por isso que a Bíblia é odiada. Porque o diabo, ele tenta de todas as maneiras acabar com isso e não consegue. O impacto está tão profundo na história. O conceito de família vem da onde? Das Escrituras. O conceito que está estabelecido na Constituição sobre família vem da onde? Das Escrituras. Por isso que o diabo quer mudar o conceito de família, porque veio das Escrituras. Olha o grande poder que nós temos. Jesus ensinou a verdade de Deus por preceitos e por parábolas. Sabe o que quer dizer parábolas? Histórias verdadeiras. Histórias baseadas em fatos reais. Jesus não contou a história da carochinha. Não contou histórias de Chapeuzinho Vermelho. Todas as parábolas dele eram baseadas em fatos reais. Todas. Baseado em fatos reais. E por que isso? Porque aquilo que ele nos ensinou é possível viver. Se aquilo fosse baseado em contos, em histórias inventadas, jamais nós poderíamos viver aquilo. Pensa nisso. Aquilo que está escrito na Escritura, por mais difícil que seja, é possível que nós vivamos. Porque é realidade. Não existe história na Bíblia, nem a história de Jó. Ah, é porque aquilo dali é uma metáfora. Na Bíblia não existe isso. Na Bíblia existe realidade. O que está escrito é para nós. Ele fez milagres curando os enfermos e endemoniados, fazendo sempre o bem. O que é que diz Atos 10:38? A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi rejeitado pela maioria do povo e pelas autoridades, sendo submetido à morte de cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Depois subiu ao céu, onde está para interceder pelos seus, Hebreus 7:25. Agora aqui é que está o negócio. Aproveita agora enquanto pode. Aproveita agora enquanto ele está vestido de branco, como diz o pastor Sérgio. Porque vai chegar o tempo que ele vai vestir a toga de juiz. Sabe como é a toga de juiz, né? Preta. E quando ele vestir essa toga, ele vai julgar os vivos e os mortos. E lá não vai ter mais advogado de defesa. Lá será o juiz de acusação, nem promotor vai ter. É o juiz de acusação. Os livros serão abertos. E a obra de cada um será manifesta. Nesse dia não tem mais volta. Você que está deixando para amanhã. Quem disse que você é dono do amanhã? Você está pensando no amanhã e será que você chega no final do dia hoje? Nós temos esse hábito. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Aquela princesa linda ali tem uma vida inteira pela frente. O filhão tem uma vida inteira pela frente. O pastor Marcelo tem uma meia vida pela frente. Já gastou aí uns 50 já da vida. E o que dizer do pastor Disseu que está com 84? Está na sala VIP? Como ele mesmo fala. Como ele mesmo fala. Nós não somos dono de nada. E deixamos para amanhã. O salvo está unido com Cristo, que vive nele, através do seu Espírito Santo. Olha que privilégio nós temos, queridos. Eu estou só
Sabe quando você olha uma foto e dá aquela panorâmica? Aí depois é que você vai olhar os detalhes da foto, ver quem é quem, como é que era e tal. Primeiro você dá uma panorâmica na foto, é o que eu estou fazendo. Eu estou dando uma panorâmica na foto de Jesus. Porque depois nós vamos ter que olhar pixel por pixel. Sabe o que é pixel por pixel? O Sérgio já está ali. Claro, né, Sérgio? Você é de informática. Ponto por ponto. Você vai olhar ponto por ponto. Vai olhar as rugas, as olheiras, se está perfumado, se não está na foto. Você vai olhar os detalhes todos. Nós só estamos olhando a panorâmica. O que está escrito ali? Lê para você, se você enxergar. Lê para você, para você. Sendo bendito, fez-se maldição para que eu, filho da ira, fosse abençoado com toda a sorte de bênçãos. Põe o teu nome aí, ó. Sendo bendito, ele fez maldição por causa do Jonas, que era um filho da ira, para que eu fosse abençoado com toda a sorte de bênçãos. O que você era? Uma boa pessoa. Eu pagava minhas contas em dia, pastor. Eu nunca adulterei, nunca enganei minha mulher, nunca enganei meu marido. Sou tão bonzinho, sou tão boazinha. O que você era? O que você era? Não tem coragem de falar o que você era? O que você era? O que você era? Era o que você era. Filho da ira, amaldiçoado. Por natureza, você nasceu assim. Você nasceu desse jeito. Aquela criança lindinha, fofinha, bonitinha, filho da ira. Filho da ira. E você pode ver o quão filho da ira que se você contraria, já esperneia, aquela coisinha fofinha no berço. Chora a noite inteira. Por quê? Porque a vontade dele tem que ser feita. Aí cresce mais um pouquinho. Ai, tão fofinha minha criança. Chega na canela do pai, morde a visita. Ai, tão lindinha, tão fofinha minha filha. Olha, está mordendo a visita. Filho da ira. Sendo santo, fez-se pecado, para que fôssemos resgatados da condenação e do poder e da presença do pecado. Eu faço uma pergunta para você: pecado ainda faz parte da sua vida? Ai, pastor, eu peco, eu peço perdão todo dia. Eu não durmo sem pedir perdão. Mas eu peco. Sendo santo, fez-se pecado, para que fôssemos resgatados do quê? Quando é que você pecava? Quando você estava debaixo de condenação. Ai, pastor, mas então, o pecado, ele pode ser um acidente. Sim, senhor. Pode ser um acidente. Que 1 João fala: filhinhos, é bom que não pequeis. Mas, se pecar, temos um advogado com o Pai. Mas, em proporção, sem querer exagerar, em 100%, 1% é isso, 99% é decisão. Pecado é decisão. Presta atenção nisso. Pecado é decisão. 1% pode ser acidente, mas 99% é decisão. Porque você pode ver que o pecado, ele nunca é de uma hora para outra, ele é maquinado. O pecado é construído. O pecado é planejado. Ou você acha que o adultério é assim, tropeçou e adulterou? Não, ele faz um planejamento como é que vai ser executado. Ela faz um planejamento como será executado. Porque afinal de contas, se alguém pegar, dá consequências. Então tem que ser feito escondido. A fornicação é a mesma coisa, tem que ser feito escondido. Porque se a menina engravidar, tem que ser feito muito bem escondido. E os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, tem que ser feito escondido. Ah, pastor, isso não tem na igreja. Amém, aleluia, glória a Deus. As escolas estão tendo doutrinação diária.
Diária. Não é, Renata? Você falou aqui domingo passado. Diária. Quem é professor da rede pública e da rede particular sabe o que é o sofrimento hoje dar aula. Quem é da rede de saúde sabe o sofrimento, porque tem que controlar a língua. Porque vê uma pessoa sofrendo e não pode falar de Jesus, tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. É proibido. Jesus, o verbo que se fez carne e vestiu pele humana para revelar-nos a graça e a glória do Pai. Ele nos revelou a graça e a glória do Pai. Jesus, o caminho que nos conduz a Deus, a porta de entrada do céu. Ele é a porta, Ele é o caminho, não tem outro. Eu dou o meu jeito. Não tem outro jeito. É só através de Jesus Cristo. É o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é o mediador que nos reconcilia com o Pai. Jesus, singular tanto pela natureza de sua pessoa, como pela exclusividade da sua obra. Ele é único, não tem outro. E nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Isso é só uma prévia de quem é Jesus Cristo. Agora, só por aquilo que nós vimos hoje, só por aquilo que nós vimos, ainda tem muito mais para ver. Sendo Ele quem é, sendo o que é, e para quem é, por que Deus não destrói a humanidade? Por que Deus não destrói a humanidade? Por que Deus não destrói você, que é desobediente à palavra de Deus? Você que eu falo genericamente, estou apontando para ninguém. Tem gente também que vai assistir esse vídeo. Por que Deus não destrói? Por causa do ministério de Jesus que está em execução nesse momento. O ministério da reconciliação. Qual é o ministério de Jesus nesse momento? E o ministério da igreja nesse momento? A reconciliação. Diga comigo, reconciliação. Abra sua Bíblia em Romanos 5, e nós vamos ler do 6 a 11. Provavelmente eles vão projetar aqui, você pode ler ali também. Romanos 5, 6 a 11, e eu já vou lendo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos a 2 Coríntios 5, 17 a 19. Segundo aos Coríntios 5, 17 a 19 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ainda persistem. Ainda está por aí os resquícios. Já o quê? Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós
a palavra da reconciliação. O que Jesus fez diante daquela mulher pega em adultério? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E desde o mais velho até o mais novo, foram embora. E Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Não tem nenhum. Nem eu te condeno. E os pecadores só gostam dessa parte. Só gostam dessa história. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus foi claríssimo com ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. A um outro homem curado, Jesus disse: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E o que pode acontecer de pior? No tanque de Betesda, obrigado pastor, no tanque de Betesda, vá para que não te aconteça coisa pior. E o que pode acontecer a coisa pior? A Bíblia diz que quando o demônio é expulso, ele vai peregrinar pela terra. E um dia ele lembra: vou voltar para minha casa, onde eu estava, de onde saí. Vai lá, chega a casa, encontra a casa limpa, adornada e vazia. Ele vem e traz outros 7 piores do que ele. E o estado final dessa pessoa é muito pior do que o primeiro. Está vendo porque a gente vê muita pessoa que veio para a igreja, entregou a vida a Jesus e etc, batizou nas águas, fez o curso de batismo e tal, e plá, se tornou dizimista e tal, e não sei o que lá. E depois, quando a gente vai ver depois de algum tempo, você não acredita no estado dessa pessoa? Ela nunca encheu a casa. E veio outros 7 piores do que aquele que estava lá dentro. Olha o perigo. Outro texto que nós vamos ler, Apocalipse 1:5. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. E o último texto, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. João 8,44, Jesus disse o quê? Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi o quê? Homicida e mentiroso. Ele é o pai da mentira. Pois aquelas pessoas que se dão a mentira são filhas do diabo. Mas, veja uma coisa. A palavra de Deus diz que Jesus veio nos reconciliar com Deus. E o ministério de Jesus e da igreja neste momento é o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Nós precisamos entender, a gente lê a palavra, precisamos entender o que é que diz. Às vezes a gente lê como mecanicamente, tal, mas o que quer dizer reconciliar? Reconciliar quer dizer voltar a ter o favor de. Voltar a ter o favor de. No Novo Testamento, fala da restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam sua confiança na morte expiatória de Cristo. Como é que um morto vai se arrepender? Está morto? Como é que ele vai se arrepender? Ele está morto? Como é que ele vai colocar sua confiança se ele está morto? É aí que entra a obra expiatória de Cristo na cruz. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele fez. A palavra que você ouve, transmitida por alguém,
vai entrar lá dentro desse morto, lá dentro do morto, e de alguma maneira sobrenatural, esta palavra vai gerar fé no coração desta pessoa, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas ele está morto, é um processo com Deus, é algo que só Deus pode fazer. Por mais que a gente explique, é impossível a gente compreender com a nossa mente. A gente consegue entender parte, mas esse processo do que acontece lá dentro desse morto, quando ouve a palavra de Deus, é milagre dele, é uma obra dele. E essa palavra gera fé no coração dessa pessoa. Esta fé vai gerar a necessidade, vai gerar o reconhecimento de que é pecador, está perdido, está amaldiçoado, está condenado. Isto vai gerar nesta pessoa uma agonia tão grande, que vai acontecer aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, depois da pregação de Pedro. O que faremos, varões e irmãos? O que faremos para ser salvos? E aí Pedro disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma obra que provém de Deus. Não é por aquilo que você faz. É uma obra que provém de Deus. Só Ele pode ressuscitar um defunto. Só Ele pode ressuscitar alguém que está morto em seus delitos e pecados. Quando nós analisamos essa maravilhosa graça de Deus, e vemos o grande milagre operado por Deus, e que não depende do homem, não depende das suas obras, não depende das suas boas ações, é que nós percebemos o grande amor de Deus por uma raça imersa em pecados. Você já olhou para essa humanidade que está aí fora? Você já olhou para a sua vizinhança, lá no seu trabalho, andando nas ruas, indo num shopping, indo na Liberdade, 6 horas da tarde de um sábado? Nós saímos do funeral da Leica no sábado à tarde, e quando nós estávamos andando pela Rua da Liberdade, que a igreja era lá, a gente ficava com os olhos assim arregalados. O que é isso? Nunca vi isso na vida. Pessoas disfarçadas de personagens japoneses, e vivem aquilo como se fosse real. Fazem pactos, fazem coisas como exatamente os personagens jovens, totalmente dominados. O mundo está imerso em seus pecados. Nós estávamos mortos por causa da desobediência. Eu e você estávamos mortos por causa da desobediência. Totalmente mortos, totalmente separados de Deus. Romanos 3 diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Somente através desta obra que Jesus fez, é que nós podemos ser resgatados das mãos do diabo, porque nós fazíamos aquilo que ele queria. Cumpríamos as ordens dele. Mas o que Deus fez? Eu já estou concluindo. Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, aquele que não tinha mancha nenhuma, oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Por meio de Cristo você foi declarado justo diante de Deus. Por meio de Cristo você, José, Francisco, Manuel, foi declarado justo diante de Deus. Jesus, o substituto perfeito, feito pecado para que fôssemos feitos justiça, justos de Deus. O que é isso? Deus amando pessoas que não merecem ser amadas.
Deus amando pessoas intransigentes, indiferentes, ofensoras, amantes da maldade. Nós olhamos para a política e vemos quanta coisa nojenta, né? Quantos atos nojentos, quantos interesses, quantas coisas contra o povo. Ainda assim, Deus enviou Jesus amando aquele tipo de gente. E nós somos melhores do que eles? Ou éramos melhores do que eles? Se nós olharmos sinceramente para nós, a corrupção estava em cada um de nós, a mentira estava em cada um de nós, o desejo de roubar estava em cada um de nós, o desejo de tirar vantagem uns dos outros estava em cada um de nós. Estava imerso lá dentro, ainda que não tão, com tanta ganância, mas o direito, o desejo de tomar proveito estava dentro de nós. Nós não tínhamos méritos para sermos salvos, nós não tínhamos nada para apresentar diante de Deus, nada. Então o que aconteceu naquele dia, que dizem que é 25 de dezembro, mas não é? O que veio, o que aconteceu naquele dia, que Jesus nasceu em Belém? Que ele tomou um corpo humano, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ainda foi ser servo. E não contente com isso, foi até a morte, e morte de cruz. O que aconteceu naquele dia? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou no mundo. Através de um corpo humano, ele veio viver exatamente como eu e você, saber as necessidades que nós temos, para que em tudo ele fosse o nosso substituto. E se ele viveu daquela maneira, sendo nosso substituto, nós também podemos viver da mesma maneira. Não é por obras, querido, é pela graça. Diga comigo, não é por obras, não é por aquilo que eu faço. Eu não tenho nada bom em mim, é pela graça. Esta obra de reconciliação, ele veio nos trazer o favor de Deus. Você que não tinha favor de Deus, hoje tem. Mas pastor, eu sou tão insignificante. Eu sou uma pessoa que vivo lá introvertida dentro da minha casa, introvertido dentro da minha casa. Eu não saio, eu estou aqui quietinho no meu canto. Por tua causa, ele veio. Ele está lá dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa. Lá dentro, cuidando de você. Ele está lá dentro, quando você está no seu comércio, quando você está na sua empresa, quando você está no seu trabalho, ele está ali com você. Ele não está do seu lado, ele está com você. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Será que você pode mostrar gratidão ao Senhor? Abaixe sua cabeça por um instante e fale com Deus nesse momento. Você foi reconciliado com Ele. Guarde isso, você foi reconciliado. Você estava separado, mas hoje não. Qualquer sofrimento que você tenha, qualquer dor que você tenha, qualquer agonia que você tenha, seja na alma, seja no que for, é pequeno diante dEle. É pequeno diante dEle. Confia no Senhor. Espera nele. Dependa dEle. Ele está em você e você está nele. Você não está separado dele, você foi reconciliado. Você foi reconciliado. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Cada coração que aqui está, o Senhor conhece. Cada coração, o Senhor penetra no mais profundo. Sabe o que está se passando? O Senhor sabe o que está se passando nessa mente. Há pessoas aqui com problemas psicológicos que precisam de cura.
Há pessoas com problemas espirituais que precisam ser libertas. Há pessoas com problemas no corpo que precisam ser curadas. E a tua palavra, Senhor, a tua palavra nos garante cura. A sua palavra nos garante libertação. A sua palavra nos garante vida com abundância. O Senhor veio nos reconciliar com Deus, levando em si todas as nossas iniquidades, levando em si todos os nossos pecados, levando em si todas as nossas enfermidades, sejam as enfermidades da alma, sejam as enfermidades do corpo, não importa, foram levadas sobre ti lá na cruz, e nós somos libertos pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. A ti nós te damos toda a honra e toda a glória, por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória pela vinda de Jesus Cristo e por tudo aquilo que Ele passou em nosso lugar para nos tornar livres, e hoje nós somos filhos de Deus, santos, justos, novas criaturas, mais do que vencedores, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos.